Bom dia. É sempre então com muita alegria que eu venho para casa para a preleção. Bom, hoje, 1º de janeiro de 2023. Que bênção chegarmos até aqui, não é verdade? Então hoje, a minha proposta é fazer uma reflexão sobre essa data, sobre esse ano que inicia, na visão espírita. Né? O que o Espiritismo vem nos ensinar sobre esses recomeços? Ano novo, vida nova. O que cabe a mim como espírita, como cristã, os ensinamentos espíritas nos ensinam. Primeiro ponto é que diariamente, a gente pode considerar um novo recomeço, a cada amanhecer. Mas não só no amanhecer, mas a cada instante, a gente pode sempre estar fazendo as coisas diferentes daquilo que a gente observa que no passado não deu tanto certo. Então, o recomeço, na visão espírita, não consiste só num ano novo, mas pode ser visto como um dia, os minutos, as horas, como eventos. O início de uma vida em conjunto, né? Um casamento, como pode ser o início e o final de um namoro também, ou o desencarne de uma pessoa, na qual a gente vai ter que seguir agora aqui, de uma forma diferente. Então, todas essas situações são situações que nos remetem a uma reflexão. Como será daqui para frente? Como vamos digamos assim, direcionar a rota da nossa vida. E não tem como fazer isso sem olhar para trás como um aprendizado, não para se martirizar. E nos propor a nós mesmos algumas metas. Cada um de nós aqui, tanto encarnados como desencarnados, podem fazer isso. Porque isso faz parte do nosso planejamento. Porque o nosso propósito é a evolução. Né? A gente está aqui na Terra hoje, muitos dos que estão aqui estão no plano espiritual, e todos nós, encarnados e desencarnados, temos uma proposta de evolução espiritual. Então, para isso, a gente não pode mais fazer o que a gente fazíamos no passado, viver a vida conforme as coisas vão surgindo. Né? Então, acontece uma coisa, eu resolvo aqui, a gente fica muito no fazer, né? E a gente não reflete quais são os aprendizados que a gente tira daquilo que nos aconteceu. Como que eu poderia fazer diferente? Como eu poderia fazer melhor? Muitas vezes a gente não vê os nossos próprios erros, só vê os dos outros que nos afetam. Não é verdade? Então, esse início de ano é um convite para a reflexão de como foi e como eu gostaria de fazer diferente. E aí, cada um de nós aqui tem uma meta individual, específica, mas a gente vai tratar, obviamente, das metas espirituais, que são genéricas para todos nós, que servem para todos nós. Porque até as espirituais têm algumas específicas, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que preciso ter mais paciência, mas vocês já adquiriram a paciência e precisa adquirir o quê? Por exemplo, o perdão. Então, tanto as metas espirituais têm as específicas, mas a gente vai falar de uma forma geral, então. Tá bom? Bom, então, quando a gente vai analisar o nosso passado, né, o primeiro ponto que é de extrema importância é um sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que nos foi ofertado. Né? Eu falo isso diariamente na oração, né? Gratidão por tudo que nos foi ofertado nessa estrada da vida. E aí, a gratidão, ela está implícita o quê? Uma aceitação. Por experiência própria, eu posso dizer, tudo que a gente aceita, a gente traz com leveza. Tudo que a gente rejeita, a gente não consegue aceitar, gera sofrimento. Então, compreender que o meu passado
era o que eu precisava para mim, e ser grato, porque para tudo a gente tira aprendizado. É um grande passo no nosso processo. Então, quando a gente olha para trás, a gente pode sentir-se muitas vezes na situação aquele que ofendeu, e aí a gente precisa então do auto-perdão, né? Porque somos todos crianças e a gente vai errar, né? A gente errou muito e vamos continuar errando, e por isso da necessidade dessa reflexão. Puxa vida, eu realmente errei lá. Eu vou ficar me martirizando? Não adianta. Não adianta. A gente tem que buscar na intimidade esse auto-perdão. Muitas vezes o outro não vai nos perdoar pelo mal que a gente causou, mas que a gente possa se perdoar. E quando a gente realiza esse movimento de auto-perdão, a gente já está, digamos assim, primeiro, a gente tem lá no livro Céu e Inferno, que nos ensina que o arrependimento, a expiação e a reparação são os primeiros passos para eliminar uma falta, né? Então, como que é isso? Uma falta que a gente cometeu. Então, quando eu reconheço um erro lá do passado, né? Então, tem aqui um arrependimento. E esse arrependimento, ele ameniza, né, o nosso sofrimento, porque a gente está aceitando que errou, está reconhecendo o erro, né? E aí, como que eu vou reparar? A reparação é através do amor. Eu reparo amando. Então, o mal que eu causei, eu vou reparar servindo, amando. Às vezes, consiste em chegar até o outro e reconhecer o erro e falar, mas se a pessoa não aceita, que a gente faça isso conosco e mude a nossa atitude, né? A gente repara mudando, se transformando, reparando através do amor e dos nossos erros. Então, Jesus nos ensina que quem muito amou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, esse é o nosso caminho, tá certo? Então, o amor e a prática da caridade, que é o amor em ação, é um caminho seguro para resgatar muitos dos nossos erros. Bom, da mesma forma, então, quando a gente olha para trás e muitas vezes nos acusamos, muitas vezes a gente vai olhar para trás e vai acusar o outro, né? O outro me fez isso, o outro me fez aquilo. E aí, cabe então o perdão ao outro, né? E aí, a gente tem que ter a compreensão de que somos todos crianças espirituais. Não existe quem não erre, não existe. Da mesma forma que a gente quer o perdão do outro, a gente tem que aprender a perdoar também. E aí, nessa questão do perdão, a gente precisa compreender que muitas vezes a convivência não é possível. Não é possível. Mas o perdão, sim. O perdão é possível. Porque o perdão é cortar aquele vínculo de ódio que a gente sente para o outro. O perdão é tirar a mágoa que a gente sente dentro do nosso coração. E isso nos beneficia e traz levezas para as relações. Não significa necessariamente estar em constante convívio com o outro, tá certo? Muitas vezes isso não é possível. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes existe relação de abuso mesmo, de violência. E a gente não vai manter isso, né, aqui, porque a gente tem que perdoar. Não, perdão não significa aceitar abuso contra a gente. Em hipótese alguma. E aí, aqui, então, eu vou dar uma pausa e vou trazer uma história. Vamos ver o quanto que eu vou conseguir tratar desse assunto, tá, gente? Porque essa palestra eu fiz daquelas na época que eram 50 minutos. E eu vou trazer, então, uma história do livro da Jornada dos Anjos, do Espírito Lúcio. Essa história, ela é para retratar uma situação
da qual a gente vai extrair os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos ensina. Tá? Então, ela é representativa. Poderia ser a nossa história, poderia ser, sei lá, história de qualquer um. Mas essa história, ela nos traz uma visão muito clara daquilo que a gente precisa compreender para as nossas vidas. Então, ela começa no ano de 324 depois de Cristo em Roma, tá? Com a personagem aqui de Fausta, esposa do imperador Constantino, que, enciumada com a relação do enteado, que era com o nome Crispus, o joga contra o próprio filho, levando o pai a matá-lo. Antes do seu último suspiro, ele consegue dizer que Fausto havia envenenado o pai contra o filho. Então, Constantino, assustado com o que acabava de fazer e ouvindo as últimas palavras do filho, que sob forte emoção e sob o domínio das forças negativas, o matara, né? Vai até Fausta para tirar-lhe satisfação e igualmente comete o mesmo homicídio, tirando a vida da Fausta. Então, a gente tem aqui uma situação de um casal, né? Em que a mulher envenena o marido contra o filho, porque tinha ciúmes da relação, e esse marido mata o próprio filho e depois mata a esposa. No ano de 1402, na Europa, essa mulher, a Fausta, ela vai nascer como Verônica. O Constantino, ele vai sofrer nas regiões umbralinas, e o Crispus renasce como Boris. Então, o filho do Constantino vai nascer como Boris, primo de Verônica. O que na última encarnação era madrasta e enteada, agora são primos. Depois de várias encarnações, então o espírito de Fausta, aquela mulher lá, a esposa de Constantino, sentindo-se um pouco mais preparada para renascer próximo do espírito de Crispus, para que possa resgatar os débitos do passado perante a sua própria consciência. Então, conforme vai evoluindo, ela precisava resgatar aquilo diante da própria consciência. Então, ela pede para renascer junto daquele que foi seu enteado. Então, nessa encarnação, o Boris é padre. Verônica, por uma força do destino, entre aspas, né, acaba indo morar no mesmo convento que o seu primo. O Boris, então, o primo dela, sente uma aversão à prima e ela sentia, assim, emoções conflitantes. Então, ela tinha temor e carinho, medo e um desejo de aproximação. Ela não compreendia e temia. Então, o que seria isso, né? Então, a gente está mostrando aqui, ela tinha traçado no seu planejamento reencarnatório aquela aproximação, a necessidade da reconciliação. Entretanto, diante daquele espírito que a odiava, né, por contas do pretérito, ela sentia medo, necessidade de aproximar. Então, era um conflito diante daqueles resquícios do passado que ela resguardava no espírito e também a necessidade que estava ali embutida com relação ao planejamento encarnatório dela. Boris, apesar de padre, ele dá vazão ao seu sentimento de ódio por ela. E no lugar e a prima, né? No lugar de tentar conquistar o primo e tentar amenizar, então, esses sentimentos negativos que vinha dele, mesmo sendo alertada pela espiritualidade que nunca nos abandona, nunca. Então, no livro ele relata várias situações em que ela é retirada ali em desdobramento durante o sono. Desculpa, gente. Para relembrar da sua proposta, relembrar que ela tinha que seguir um outro caminho na relação com ele para poder amenizar aquele ódio que ele sentia dela, enfim. Ela não consegue.
E ela tenta matar, então, o primo. E isso intensifica, então, o ódio por ela, do primo. E aí tinha uma relação abusiva, né? E ele acaba matando ela. Então, o orgulho e o egoísmo é muito nítido nessa amizade. E aí é a relação de olho por olho, dente por dente. Então, o que comanda as ações do homem naquela época ainda é muito nos dias atuais, né? Que a gente pensa, bateu, levou. O sofrimento imposto por Boris, a prima Verônica, leva ao desencarne antecipado. O espírito de Verônica, que fora também de Fausta, ela irá vagar mais ou menos por 100 anos até recobrar a sua consciência da sua condição. E aí, agora, a gente está no ano de 1841. Essa Fausta, né, que foi depois a Verônica, agora ela renasce como Stephanie nos Estados Unidos. Filha de David, esse primo, né, o Boris, que era o enteado, que agora vai chamar David. Esse pai, nessa encarnação, era pastor. A sua filha, Stephanie, tinha mediunidade e via espíritos, né? E se assustava com isso. O pai, que ainda carregava as remanescências do passado, buscava esconder o seu repúdio à filha. Sem conseguir, né? A filha se sentirá rejeitada pelo pai. Mas nessa encarnação, ela vai casar com Eric, que é o mesmo espírito de Constantino, aquele que foi seu esposo lá naquela primeira encarnação que eu estou falando para vocês. Que vai nascer com o nome de Daniel. E recebe, e vem em seus braços... Espera um pouquinho, vamos ver aqui. Mas nessa encarnação ela casa com Eric, esse espírito vem para ajudá-la. Desculpa, perdão, gente. Esse Eric, ele vem só para ajudá-la. É um espírito simpático dela, que foi o mentor dela em outras encarnações. Ela vai receber como filho o espírito de Constantino, aquele que matou a ela e ao próprio filho. Só que ele vai nascer, então, sem os braços e sem as pernas. E aí, um filho é rejeitado, então, a família dela, né, que tem aquele pai que sentia um forte repúdio por ela, a família dela vai isolá-la totalmente, porque vai entender como pastor que aquilo era um castigo de Deus e que ela era uma pecadora. Então, e por conta dela ser médium também. Então, a relação do pai aqui, pai e filha, não é resolvido, já começa a ser amenizada, mas não é resolvido. Só que o amor que ela dedica a esse filho faz com que dê um grande passo à frente na sua jornada espiritual. Aí, nos dias atuais, ela renasce como Isabela aqui no Brasil. Hoje, ela é médica, mas mudou-se para os Estados Unidos, casou com Peter, o espírito de Daniel, que foi o seu marido, o Constantino, e foi o seu filho também na outra encarnação. Então, ela renasce agora de novo como filha daquele que ela causou a discórdia, né? Que foi o primo, que foi o enteado, então, que foi o filho dela, o pai dela na outra encarnação, e continua sendo pai agora com o nome de Márcio. Nessa encarnação, o pai não a odeia, porém ainda não a ama. Então, nessa encarnação, Isabela, ela consegue resgatar o débito com relação ao pai, porque o pai adoece e ela é médica. Então, ela não só vai cuidar da questão da doença do pai, arrumando os melhores médicos, levando ele para os Estados Unidos e arrumando os melhores médicos, como da condição financeira, material, tudo ela dá para esse pai. Então, o pai vem a desencarnar por conta dessa doença e o endurecimento do seu espírito, que insiste em consumir as mágoas do passado, anulando a ajuda espiritual que vinha recebendo para a sua saúde.
Então, a importância do perdão nesse processo. E aí, para a gente analisar, então, as metas para o ano que vem baseado nessa história, o primeiro ponto que a gente destaca é que nesse relato a gente observa e a gente sabe que uma hora a gente é irmão, uma hora a gente é pai, outra hora a gente é primo, né? E o que a gente pode dizer de fato que somos é irmãos perante Deus. Então, essa é uma proposta importante. Olhar o outro e enxergar um irmão, não uma pessoa estranha. Muitas vezes, alguém próximo de nós carece de alguma coisa, necessidade, e a gente pensa, deixa que ele se vira com a família dele. Não, gente. Se a gente tem condições, se a gente pode, que a gente possa estender essa mão para essa pessoa. Porque, no fundo, a gente é todos irmãos, somos todos irmãos perante o Pai, perante o Pai maior. Então, que a gente consiga, né, neste ano de 2023, enxergar o outro como irmão. Essa é uma grande proposta, né? A outra questão é com relação à saúde. O que a gente mais quer, né, é saúde. Então, a gente deseja isso para todos quando a gente vai. Deseja saúde, paz, amor, felicidade. Então, é o que a gente deseja para todos e quer para nós. Entretanto, nada é por acaso nessa vida, né? A gente sabe que a maioria das doenças são espirituais, né? Começa no espírito. Por N questões do passado que não vale a gente reviver, né? Saber. A gente sabe que da nossa responsabilidade. Então, assumir essa responsabilidade, mas não somente no tratamento com a medicação, mas também olhando para nós, né? Fazendo uma introspecção ali e se perguntando o que eu preciso aprender com isso. Então, nessa história que eu acabo de relatar, esse Márcio, que era o pai da Isabela, nessa última encarnação, no livro ele fala do endurecimento do coração e que ele vem a desencarnar, mesmo com muita ajuda espiritual, porque ele não consegue, né, com aquele endurecimento, dissolver a doença. Ela se intensifica. Então, que a gente possa olhar para nós, se perdoar e perdoar quem quer que seja, nessa compreensão mesmo, né, de que somos todos crianças espirituais. E um outro ponto que eu venho refletindo é que a gente quer muito, né, a saúde, e ela é importante para o trabalho, para a gente conseguir fazer, né, as nossas metas aqui. Entretanto, uma reflexão importante que o quanto a gente aprende nessas situações. Porque se a gente pensar bem, nós aqui, né, encarnados, a gente tem 2 braços, a gente tem 2 pernas, a gente não precisa de nenhum aparelho para respirar, e a gente não dá valor a essas coisas. A gente não dá. Muitas vezes a gente precisa perder uma perna, né, para ver quanto ela é importante para nós. Muitas vezes a gente precisa perder um membro do nosso corpo para ver o quanto ele é importante. Então, a gente não consegue ver, né, quando a gente está bem, o quanto a gente tem a agradecer. E às vezes a gente se acomoda, né? A gente só pensa ali no nosso conforto, que a gente possa, então, desejar, sim, saúde e ser responsável com relação a isso, na questão da alimentação, na questão dos cuidados, de se precaver, né, fazendo os exames necessários para a gente identificar precocemente uma doença. Porém,
só isso não basta, né? A gente tem que olhar para nós e ver nossas questões íntimas que a gente precisa trabalhar, porque isso vai nos trazer saúde. A saúde, ela não se resume só à doença física, mas à doença do espírito, que a gente precisa analisar. Paz. Nossa, como a gente quer paz, né? Desejo paz. A gente sempre está esperando que o mundo nos dê a paz. Quando a gente constrói a paz, é algo interior, né? Ou a gente faz a paz não mudando o outro. A gente faz a paz dentro da gente, ressignificando a nossa visão sobre o outro. Muitas vezes a gente tem conflito na família, nas nossas relações, e a gente só projeta para fora o problema. Ai, não me dá paz, aquele não me dá paz. Mas essa paz, gente, ela é construída aqui, ó, dentro da gente. Então, é a nossa visão, muitas vezes, que está distorcida com relação ao outro. E aí a gente vai pensar assim, não é minha visão distorcida. Olha o que ele faz isso. E aí ele não era uma lista. Mas se a gente compreender que aquele irmão que faz tudo aquilo é uma criança, a gente não teria uma tolerância um pouquinho maior? Porque nós somos espíritos em camadas. Não é a idade que define, muitas vezes, né, o discernimento para compreender a vida. É a idade espiritual. E essa, né, a maturidade, na verdade, né, às vezes nem a idade espiritual, a maturidade espiritual, que vai definir a capacidade de compreensão ou não do outro. Então, que a gente possa se preocupar mais com a nossa maturidade espiritual. A gente adquire essa maturidade tendo uma visão mais ampla das situações, que não se baseia nos acontecimentos aqui da Terra, mas aquela que o Espiritismo traz luz, informando que muito das coisas que estão acontecendo aqui tem resquícios lá no passado. Então, se a gente vê essa história desse relato que eu acabei de contar, aquela repugnância naquela segunda encarnação, daquele pastor, daquele padre com relação à prima, era muito forte. Não era? Mas isso vinha do quê? De tantos maus tratos daquela mulher com relação a ele. E isso é forte, a gente carrega. Muitas vezes é mais forte do que a gente. Então, se a gente tem repúdio com relação ao outro, que a gente trabalhe aqui, ó, dentro da gente. Compreendendo que o outro, muitas vezes nos fez muito mal, sim, mas é porque ainda é uma criança espiritual. E nós ainda somos também. Então, que a gente possa trabalhar essa criança dentro da gente, para a gente poder crescer. Muitas vezes a gente não faz isso porque a gente acha que o outro tem que pagar pelo mal que a gente fez. Então, na verdade, a gente está sendo vingativo. Né? A gente está querendo causar um mal por outro por vingança. Então, que a gente faça essa reflexão. Né? Então, essa paz, ela não vem com a mudança do outro. Essa paz vem com a mudança de nós mesmos. E aqui, né, no livro Calma, de Emmanuel, psicografia do Chico, um trechinho que ele traz assim: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Desculpar as pessoas que nos cercam, não censurar ou criticar os outros. Trabalho no bem, é tolerância, é autoaceitação dos próprios erros. É manter equilíbrio nos momentos de adversidade. Esforçar-se para não gritar, a voz carrega vibrações. Se deseja paz, ore a Deus e se esforça para conquistá-la no seu íntimo, sem esperar que o outro te dê a paz que não tem dentro de você. Então, todos nós traçamos um planejamento reencarnatório antes de vir para cá. Né? E quanto mais nós estivermos alinhados com esse planejamento, mais
estaremos em paz conosco mesmo e nas nossas relações. E se na nossa família ou entre amigos existe alguém que nos incomoda profundamente, né? Não é mudando o outro que nós vamos ter paz, e sim nos reconciliando com o outro. E isso provavelmente está no nosso planejamento reencarnatório. E quando a gente não faz isso, a gente está prorrogando essa reconciliação para outras encarnações, né? Então, é lição que a gente reprova, que a gente vai ter que repetir, né? Então, nessa história que a gente acabou de ver, a gente vê que primeiro a Verônica nasce como prima, né? Porque como primo, a gente não precisa conviver tanto, né? Mas quando ela renasce como filha, não existe ex-pai, não existe ex-filha. Aí, essa reconciliação, ela tem que se processar. E enquanto não se processa, ela se mantém. Na outra reencarnação, nasce novamente. Né? Tá certo que é um passo de cada vez. Né? Só que depende muito do nosso querer, o nosso desejo que está embutido aí, que muitas vezes a gente não quer. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso, o nosso desejo para a reconciliação. E esse desejo, ele vem da certeza de que isso me beneficiará também, não é só beneficiar o outro. Na verdade, beneficia mais a nós mesmos. E felicidade, né? Desejamos a felicidade, mas ela é relativa aqui na Terra. Então, na questão 922, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, aqui, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, vem com tudo isso que a gente já tem falado, né? O auto-perdão, o autoconhecimento, enfim, isso trata aí da questão da moral. Com relação à vida material, ele diz que a felicidade é você ter o necessário. Entretanto, o que a gente observa? Que nós estamos mergulhados em uma sociedade em que o que se preze a norma é o ter, em detrimento do ser. Né? Existe na mídia e está implícito na mentalidade humana que a gente precisa ter coisas, que a gente precisa... O sucesso vem com uma profissão maravilhosa, estar no topo, com ter uma casa maravilhosa, com ter um... Isso está no inconsciente da maioria de nós. Né? Entretanto, que a gente vê esse exemplo da relação aqui, dessa história que eu trago, numa encarnação, a gente tem um imperador Constantino, que tem muitas riquezas, a mulher com muitas riquezas. Né? Esse ser que cometeu aquele monte de erros, né, como todos nós, a gente não vai julgar ninguém aqui, ele vai passar um bom tempo lá no umbral. Depois ele renasce pobre, né, sem recursos nenhum. Gente, cadê a riqueza que a gente está carregando de lá para cá? Não tem. O dinheiro a gente vai observar nessas várias encarnações, hora a gente tem, hora a gente não tem, hora a gente vai nascer melhor, hora a gente vai nascer pior. Mas qual que é o propósito de tudo isso? Tudo isso é material didático para nosso processo evolutivo. Ele não pode ser o foco da nossa atenção. O foco da nossa atenção tem que ser o nosso espírito, que esse é imortal. Hoje aqui, né, não estou dizendo que a gente não tem que buscar melhorar a nossa situação, não é isso. Porque não é o que a gente tem, o que a gente não tem, a relação que a gente tem com o dinheiro. Então, por exemplo, a gente pode nascer muito pobre, né, e ter uma relação, digamos assim, tóxica com o dinheiro, porque a gente está sempre cobiçando o outro, a gente quer o que o outro tem inveja, muitos até chegam a furtar.
Porque não tem, então eu quero para mim. Né? Então, isso é uma relação tóxica. A pessoa pode ser rica e ter mesmo uma relação tóxica, porque nunca está satisfeito, sempre quer mais, quer mais, quer mais, e não tem tempo para a sua vida exterior, e sempre aquele vazio. Né? A gente até vê no olho da pessoa, sabe? Pessoa vazia. Tem tudo, mas não tem nada. Né? Então, que a gente desenvolva uma relação saudável com essa relação do ter, com a relação do dinheiro. Relação saudável o que seria? Não é não buscar uma situação melhor. Sim, eu posso buscar uma situação melhor, mas isso não pode ser meu foco. É compreender que o dinheiro está ali para eu usar para as minhas necessidades e para ajudar também os outros. Né? Porque a gente sabe, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, que a gente possa aí desenvolver essa relação saudável. Estou olhando o tempo aqui, fechou. Mas era isso que eu queria trazer para todos nós. Então, que a gente possa fazer, nesse início do ano, uma reflexão de como que chegamos até aqui. Né? Ser grato por tudo que nos aconteceu. E que depende muito da nossa atuação, né, para frente, para ter dias melhores. Lembrando que é amando que a gente repara, né, os males do nosso passado. E adquirindo novas virtudes, né, que a gente veio para cá para isso, nos reconciliando com esses irmãos, enfim. Que a gente possa ter um 2023 de muita paz, construída dentro de gente com responsabilidade. Tá bom? Um forte abraço.